Pronto, e vamos então passar para a última parte, que é a apresentação do livro do Magalhães. É muito confortável podermos reunir aqui tanta gente para ouvir palavras, para ler palavras e para interpretar essas palavras à luz daquilo que é a nossa compreensão. Queria agradecer também ao Miguel, do Tâmega Jornal, pelo convite a mim interessado. Sabe a relação que eu tenho com o Magalhães, um amigo de há uns anos para cá, que nos vamos correspondendo por carta. Tenho aqui algumas cartas escritas por ele. Apesar da distância não ser assim tanta, mantemos esta correspondência escrita como forma também de eternizar aquilo que nos liga, que são as próprias palavras, não é? Queria agradecer também ao Sr. Presidente da União de Freguesias também pela iniciativa, parabenizar por mais uma festa do livro, esperando que realmente esse reforço dos autores amarantinos seja uma realidade crescente e que eles possam estar presentes ao longo destes próximos anos, que eu desejo também que se mantenham por cá, para partilhar um pouco daquilo que pensam e que refletem acerca do que é a condição humana, que é realmente aquilo que nos liga ao Magalhães. Eu trouxe aqui uma pequena, digamos, um texto que era para sintetizar um pouco, coisa que eu não sou é sintético, portanto tentar sintetizar o meu pensamento relativamente àquilo que está a acontecer hoje e para também perceberem o valor que está intrínseco à pessoa, ao ser humano, a Magalhães. Portanto, vou passar a ler uma pequena carta, ou parte de uma pequena carta que ele me interessou, fruto de outra que eu lhe tinha enviado, e foi aqui que tudo começou, foi em 2013, apesar de já nos conhecermos um pouco antes pelos jornais. Meu caro amigo, a sua carta surpreendeu-me pelo imprevisto e pelo contexto. E surpreendeu-me bem. Há bastantes anos que o conheço de nome, pois desde que começou a escrever no Jornal de Amarante, o admirei pela sua coragem intelectual, pois para dizer o que dizia com clareza e o desassombro como fazia é de louvar e de admirar. Mesmo hoje, e no regime democrático, escrever assim exige força de ânimo e honestidade intelectual. É-me grato saber que algumas das minhas crónicas são objeto de estudo para os seus alunos. Obrigado. Sugere ao meu amigo a publicação de algumas crónicas selecionadas a um determinado tema, político ou social, que mais importariam à tomada de consciência dos amarantinos. Confesso-lhe que já tenho pensado nisso, mas várias razões me têm inibido a fazê-lo. De resto, já estou numa idade em que as ambições de voo são muito curtas. Quase nenhumas, no entanto, as suas palavras superaram no lume quase a apagar-se. Não perca essa coragem, procure sempre e sempre melhorar essa coisa maravilhosa que é a palavra. Escrita. Ao contrário de mim, que já estou no último patamar da vida, já nada ou muito pouco posso fazer. O mundo das letras é assaz sedutor, mas não é fácil, nem dá para enriquecer. Como os mineiros que trabalham em minas de baixo teor mineral, é preciso escavar muito para encontrar algumas pepitas de ouro. A metáfora não é muito apropriada, mas foi a que me ocorreu neste momento. Os meus cumprimentos a Magalhães, 22 de 6 de 2013. Palavras estas que ainda hoje me confortam pela sua humildade, intensidade, objetividade, humanismo, ternura. Vocábulos paridos do mesmo ventre, estendidos até mim como que um abraço que se vai intensificando à medida que atribuímos a cada um lugar no nosso existencial percurso. Certo é, plasmado nestas palavras, como que nas que fomos trocando, pela excelência da Via Carta, a honra da minha presença neste espaço, celebrando o livro, os seus autores e, em concreto, o humanista A. Magalhães. Raras foram as capazes de preencher espaços em branco, que ansiavam uma leite a escorar. As cartas ainda hoje as guardo, correspondência que não se ausenta do percurso, onde a motivação de alguém com mais de 60 anos que eu, nas oportunidades que teve, me incutiu. Quer por carta, como a que vos li, como presencialmente. O que parece parco é imenso, acreditem-me. Conheci o Sr. Magalhães por um meio hoje muito desvirtuado, aprisionado, alienado, o jornal. As palavras foram as pranchas que na tolda de cada um permitiram mútuo conhecimento e entendimento. A cada texto, passava a conhecer mais o homem que falava comigo e me dizia para refletir em torno do que então escrevera. Pois o autor não termina no livro, nas palavras que decalca em folhas numericamente organizadas. É precisamente a partir daí que em catadupa descobrimos o legado racional e afetivo que nos vai deixando. E A. Magalhães não se distancia dessa tese. Poderia optar por uma resenha das várias histórias que o autor nos propõe leitura. Não o farei.
cada um dos presentes e de outros que não tanto, descobrirão pela singular sensibilidade e entrega às palavras o que os textos significam, e neste significado, a pluralidade, de acordo com a alteridade que se quer presente. Sabemos que a sua posição é de constante interrogação. Ao pontuar o seu pensamento com tal sinal, partilha connosco. E o seu labor das palavras, como o oleiro que trabalha suas composições esteticamente poéticas, flui, edificando malhas que se entrelaçam com a profundidade e fulgor dos afetos que o caracterizam, nutrindo as suas personagens, paisagens, sentimentos, pensamentos, animais. Apresenta-nos uma indisciplinada tela, dignificando assim a liberdade que tanto preza e imortaliza nos interstícios dos seus ensaios. Pois antes de qualquer romance, conto, poesia, a Magalhães ensaia a coisa humana, a sua condição. O Sr. Magalhães conheci-o pessoalmente em outubro de 2016, um encontro há muito esperado entre os dois. Sem qualquer aviso prévio, 4 gerações lançaram-se à estrada, a caminho de Vila Caís. Só com a certeza de uma morada, escrita num dos envelopes que me remeteu com as cartas de palavras desenhadas. O meu avô, o meu tio, eu e o meu primo, cada um de nós conhecia o Sr. Magalhães, tendo agora o meu primo a possibilidade de conhecer tão acarinhado poeta do humanismo. Todos nos habituámos a ler, em espaços geográficos diferentes, os artigos do Sr. Magalhães. O meu padrinho, que o conhecia de tempos idos, fizeram o transporte dos textos que seriam publicados nas páginas dos jornais. Desse encontro, transmite-vos a simpatia, a humildade, a ternura, a integridade que com ele transporta nos atos e nas palavras. Sentados em sala sua, com as sempre importantes estantes de livros, significou aquele dia, o dia. De imensa importância para mim, fui-lhe entender essa certeza. 2 horas e esquecendo o meu avô no carro. Imaginem só, tal foi a absorção do momento. Pois a quando da decisão de integrar esta demanda, a certeza da presença era uma probabilidade, somente uma probabilidade. Importantes como o meu literário trabalho, reforço algo que nunca esqueci e até hoje vos trago. Continua a ser quem é, sempre. Essa é a sua maior força. Entre as lágrimas que se escondiam para dentro do meu corpo e a felicidade de viver aquele momento, fez-me ter saudades de um tempo que nunca vivi. Como que pedindo ao meu tio, a meu lado sentado, se poderia ser eu a receber então os textos do Sr. Magalhães e levá-los ao seu destino, calcorreando as ruas de Amarante, feliz por participar no pós-parto do que então concebido tinha sido, por tão estimado e amigo senhor. Bonito o quadro ali pintado, por vontade nossa. Em frente ao Sr. Magalhães ouvíamos, sem forças para o interromper, pois queríamos aproveitar todo o tempo, palavras, fluidos pensamentos, vestidos de profunda lucidez, que neste livro, hoje apresentado, como nos seus artigos de poesia, persistem e vivem, solidificando o pertinente caminho na literatura portuguesa dos nossos, muitas vezes remetidos ao esquecimento. Após 2 horas, e chegando o tempo de um até já, o Sr. Magalhães, como que poucos minutos tivessem passado, convidou-nos a sentar para uma bebida e algo que acompanhasse o brinde. Ficou a promessa de o fazer, com as gerações então presentes e levando comigo um dos seus pensamentos partilhados. O pior mal do mundo é a fome. Estremeci. Poderia ter verbalizado a ganância, a morte, o individualismo, o despotismo. Numa palavra que facilmente se apaga do nosso dicionário, se a vontade habitasse na ação de muitos, sintetizou o que para si é a maior praga da nossa existência, cada vez mais paupérrima em afetos e sensibilidade para com o outro. O meu primo, de verde idade, não raras vezes me pergunta: quando voltas a visitar aquele senhor onde fomos uma vez? Pergunto-vos, poderia ele formular tão importante questão se aquele momento não lhe tivesse sido importante, fraturante, para que a mecânica da vida lhe promove? Aqui se verifica a força humanista de A. Magalhães. Está na partilha dos seus momentos connosco. No conto Hidra, de 1000 cabeças, onde uma das personagens, Sag, sobe ao ponto mais elevado do palácio do déspota Tung San, vemos a continuidade dessa surreal análise da coisa social. E diz assim: numerosos trabalhadores escravos se entregavam aos mais diversos mistas. O seu aspecto era miserável e metia dó. Descalços, rotos, famintos, alguns tombavam de cansaço, enquanto os servidores do tirano, de chicote em punho, os fustigavam desalmadamente. Esta é a planície no livro apresentada, reproduzindo o que o preocupa na horizontalidade do tempo, o nosso tempo ainda. E neste friso, A. Magalhães até nos transporta memórias, até nós, numa paleta de afetos que musculam o nós que representamos como coletivo amarantino.
não introduzindo qualquer luta de humanas classes, mas sim reforçando a necessidade, um nível de entendimento capaz de tornar o mundo num local melhor para se habitar e levar à condição de esqueleto o halterofilismo da insensatez e da mediocridade a que os homens se submetem em treinos voluntariamente praticados e reiterados. O Tio Caronte e outros contos permite-nos entrar na mundivisão de A. Magalhães, perante os males que o mundo em si encarcera, assim como o bom a que os homens podem conduzir a conduta, fomentando a igualdade e a solidariedade, o amor, a amizade, contrariando o que transparece no conto Ternura, onde nos diz, mais ou menos chega-se sempre àquilo pelos mesmos caminhos, da pobreza, da malcrença, da mesquinhez da família, do cinismo de uma sociedade desumanizada. Cada conto acresce uma vírgula ao nosso imaginário, aproxima-nos das nossas raízes, num dizer translúcido, onde o rio, a cidade de Amarante, os seus que habitando, assomam de caráter seu. O constante exercício a que A. Magalhães se compromete é de valor maior para nós, leitores amarantinos. É continuar a sua cidade, evitar o esquecimento das pequenas coisas que são os nossos sinónimos. Escrever é fazer recuar a morte, é dilatar o espaço da vida. E nesse vital espaço cabemos todos, e cada um de nós. Temos o dever de respeitar o outro e evitar que a memória das nossas gentes, dos nossos espaços, daquilo que nos burila, se esmoreça. O autor exercita este seu dever cívico, e a ele muito devemos, muito. Estes contos, com um peculiar olhar por parte do autor, acabam por facilitar a proximidade que do mesmo temos. Importante não olvidar que as palavras que usamos em maior ou menor percentagem, quantidade ou frequência, acabam por traçar um retrato nosso. Conforto-me em muito, por o ter como amigo, também a sua sensibilidade perante o mundo. Um humanista que não se sujeita a qualquer condicionamento com que se depare e à sua porta lhe bata. E nesse eu que nos transporta através das palavras, A. Magalhães traduz-nos uma realidade que lhe é próxima, assim como de cada um de nós, mas que pelos mais diversos focos de distração vão obnubilando a destreza de esquematizar o que em bastidores, mas de cortina afastada, se materializa. Escrever é traduzir, e sempre será. Mesmo quando utilizamos a nossa própria língua, transportamos o que vemos e o que sentimos, supondo que o ver e o sentir, como em geral o entendemos, são algo mais do que as palavras, com as quais que nos vai sendo relativamente possível exprimir o visto e o sentido. Cabe a cada um de nós aproximar-nos de contos como O Homem dos Sete Ofícios, Os Quatro Filhos do Rei ou O Ferreiro da Minha Infância e analisar o comportamento de uns tantos que representam aquela ficção, mas paralelamente são o reflexo do que o próprio de nós se vai reincidindo, continuamente. Não pensem que A. Magalhães se apropria de qualquer moralismo, sempre que a nós nos remete suas palavras. Equivocam-se se assim o defendem de beata forma. Apenas ensaia o humano, a condição humana, um processo que passa da cegueira à lucidez, como o autor por nós considerado o fez titularmente. A. Magalhães trabalha e dirige às pessoas os temas, o humanismo, o desossar do que se vive, das paisagens, dos movimentos, da natureza, dos vários pequenos grandes mundos que representam as personagens do nosso amarantino imaginário, como se reproduzem e nos remetem aos mais recônditos espaços da nossa memória. Como já desvendado, o autor tem o dom de criar em mim saudades daquilo que não vivi ou senti. Daí a preciosidade dos seus textos. Do que tece com as palavras, com a mestria que lhe é reconhecida, de braço dado com o que representa, pois escrever é uma transfusão de sangue para o lado de fora. Senti-mo, certo é. A cada cidade, a cada aldeia deveria estar inerente o dever de valorizar os seus. Aqueles que por palavras constroem uma memória coletiva do que devemos orgulhar. Aqui não cabem as teorias maquilhadas de senhores doutores das linhas orientadoras de algo que defendem porque sim. Aqui cabe a defesa do nosso património e da valorização de quem o não remete ao esquecimento e o não vende por soldo algum. O Tio Caronte e outros contos deve habitar as estantes de escolares bibliotecas e os seus bibliotecários e professores prescindirem de alguns minutos para os apresentar a absorventes seres que na idade dos porquês se encontram e que neste livro e de outros autores poderão minimizar a panóplia de interrogações que neles moram. O espaço que existe para um sem número de atividades extracurriculares poderá ter continuidade com mais este aliado que é o das palavras dos escritores amarantinos, onde com todo o mérito deverá ser ocupado por A. Magalhães, perceberão de que vos falo assim que o lerem. Uma mensagem deixo. Não teimem em esquecê-lo. Não o deixarei,
Contarei a miúdos e a graúdos estes textos que nos dão as mãos e nos permitem um bocadinho melhores, ser um bocadinho melhores. Falar de A. Magalhães e dos seus textos é falar da liberdade. Inspirámo-la, expirámo-la, inspirámo-la e expirámo-la, com a intrínseca necessidade de, silabicamente, a reforçarmos com o pensamento e a ação discursiva a que nos comprometemos enquanto cidadãos. Em vez de refletir sobre essa liberdade, ainda menina, mas já agrilhoada, relembremos Saramaguiano Dito, autor que nosso elo reforça. Se é verdade que o 25 de Abril libertou o escritor, o mais importante é que o 25 de Abril libertou a escrita dentro do escritor. E neste dia, vizinho do livro, lembrar que a palavra escrita é necessária, importante e, de facto, quando se quer produzir uma grande homenagem, não é a estátua que vai para o largo, que essa já está desvalorizada, é realmente pelo livro, como estamos aqui a fazer no Largo do Campo da Feira. O livro é a afirmação de qualidades da pessoa que atingiu um determinado estatuto. É como quem diz, aqui está a prova de que ela merece esta ascensão que lhe foi proporcionada. E A. Magalhães merece-a. Continuemos o autor, continuemos A. Magalhães, lendo e relendo. Disse muito, mas acreditem, ainda é pouco quando se fala de A. Magalhães. Obrigado.